Opa, pessoal, boa noite, de volta aí nessa questão, nesse desafio que a gente estava, né? Deu certo a primeira inserção do vídeo, né? O que já é motivo de grata alegria, de grata satisfação. É o meu primeiro vídeo dentro dessa questão, dessa temática, né? De aprender um pouco mais sobre essas tecnologias e essas ferramentas. A primeira deu um certo trabalho, porque o tamanho do vídeo acabou tendo problemas de complicação e cortou, eu nem vi que cortou, entendeu? Cortou automaticamente naquele período. Vou tentar me policiar para ficar atento a esses horários. Então, vocês podem ter percebido que eu já coloquei uma nova tarefa, né? O padrão de nossas tarefas vão ser geralmente resumos manuscritos sobre determinado tema, que no caso está o capítulo 2 e 3, e também estão aí, né, um aprofundamento a respeito dos direitos constitucionais trabalhistas. Pegando o gancho do que nós parávamos, do que nós falávamos no vídeo anterior, você pode ver que a gente estava falando sobre a questão do direito do trabalho, né? E dentro disso, essa questão ela permite que a gente retome, né? Ficamos um pouco naquele corte abrupto, mas a partir de agora também vamos ter um cuidado e se Deus quiser eu não vou deixar que permita que a gente tenha esse corte. O que acontece, pessoal? A gente fez uma rápida abordagem naquele momento a respeito do direito do trabalho, né? Fizemos ali uma construção linear, um pouco do que poderia ter sido uma construção coerente de como que se dá o direito, o papel do direito na nossa sociedade, como as normas trabalhistas elas surgem e prosperam dentro disso. E agora, nesse momento, a gente vai falar um pouco mais a respeito das próprias normas trabalhistas, de como o direito do trabalho ele surge. E eu lembro que eu estava falando com vocês no vídeo anterior, que eu estava falando da questão do trabalho, né? Eu falei que a sociedade sempre, o ser humano vive em sociedade, essa sociedade é regida por um Estado, que cria normas e faz essas normas serem cumpridas ou responsabilizam os sujeitos quando essas normas não são corretamente cumpridas, né? Aplicando-lhes uma sanção. Mas é interessante porque sempre que nós vivemos em sociedade, nós sempre fomos um animal racional dependente do trabalho. O trabalho ele nem sempre foi regulamentado no direito, né? As regras trabalhistas elas não foram tão bem regulamentadas contra outras regras do direito, como direito penal, direito civil, né? As sociedades mais antigas, que eu não gosto de chamar o nome de primitiva, porque dá uma ideia de superioridade, e não é o caso, as sociedades mais antigas, elas priorizavam, e pensem como uma sociedade, vocês são pessoas que começaram a viver em conjunto e precisavam ter regras. As primeiras regras de direito que foram criadas são regras de caráter penal, que são transgressões que combinavam com a morte, com a expulsão do membro daquela sociedade, ou regras de direito civil, que é a questão de propriedade, a questão de casamento, a questão de contratos. O trabalho, nem sempre, por mais que sempre tivesse trabalho e tivesse alguma regrinha sobre o trabalho, ele não era tão bem trabalhado a respeito disso, né? Vocês podem ver nos livros que eu deixei à disposição de vocês, vocês podem olhar com muita tranquilidade que esse era um problema que esteve presente no direito do trabalho, né? Por mais que a gente teve trabalho escravo, e ele começa a discutir com vocês a respeito de como que esse direito do trabalho, né, eles eram feitos. Pensa aí comigo. Nós, seres humanos, dependentes de uma sociedade primitiva, né, criados numa sociedade primitiva, essa sociedade ela tinha um trabalho como meio de subsistência, né? Você trabalhava para garantir a sua comida, então você plantava, você às vezes adquiria um certo produto, um certo resultado do seu trabalho, né? O que você trocava, você fazia trocas, né? Você caçava e trocava a caça por algum outro alimento de subsistência, faziam as primeiras trocas. O trabalho, na verdade, uma sociedade que vivia da subsistência, né, que só fazia para se manter, e além disso
o trabalho numa sociedade que passou uma sociedade estamental, que você era camponês, você morreria camponês, você não conseguiria se tornar nobre, e o nobre era o responsável por guerras ou por conduzir aquele grupo, né? Então, ou você era camponês, comerciante, nobre ou escravo, você dificilmente conseguiria, você e seus descendentes, mudar de uma classe, né? Vocês não conseguiriam, né, naquela época. Você viveu naquela sociedade, naquela classe que você foi inserido, era a classe que você ficaria. Isso é realmente era uma realidade que acontecia ao longo da história. Bom, veio a Revolução Francesa, tanto ela quanto a americana também foram. Naqueles momentos, com a Revolução Francesa, nós tivemos a oportunidade de criar um conceito de Estado moderno. Um Estado devidamente organizado, que já tinha, né, na época dos absolutismos, né, na época dos reis, mas agora você tinha um Estado que faz imperar valores e surgem direitos, não só surgem direitos, mas se reconhecem direitos que são direitos tidos como fundamentais, direitos que fazem parte inerentes a todo homem. E o trabalho, ele aparece nesse momento. Ele aparece nesse momento, mas ainda não era como um direito sedimentado, estabilizado, um direito que realmente ele conseguisse, dentro dessa lógica, ser inserido. Percebam isso. Mas quando surge a Revolução Industrial, que você tem ali uma ascensão do capitalismo, que você tem a figura do lucro, que você tem a figura do consumo, que você começa a criar a ideia de consumo, a ideia de compras em massa, né, a ideia de grandes aquisições, você nem sabia que precisava de uma coisa, mas veio ali o capitalismo dizendo que você precisa de algo que você passou a vida toda sem precisar daquilo. Né? As sociedades anteriores passaram a vida toda sem um telefone que pudesse pagar as contas, que pudesse fazer câmera, que pudesse registrar tudo isso. E ela não morreu por isso. A sociedade ela continuou seguindo o fluxo dela. Né? A sociedade não tinha essa questão de você comprar exacerbadamente como nós fazemos. Comprar o que nós não precisamos, como nós fazemos. Uma sociedade que agora é cada vez mais factível, mais capaz de sucumbir às suas fraquezas, a seus vícios e a sua frivolidade, a sua pobreza que hoje está acontecendo. A sociedade ela precisou, com esse capitalismo, ter isso. Só que com essa figura do capitalismo surge algo bem interessante. Surge o proletariado, o empregado, o cara que passa a trabalhar para os outros, mas que trabalha mesmo em larga escala. Vários trabalham em prol de um, que é aquele que possui a indústria, né? E os outros são proletariados, que nada mais é do que uma mão de obra substituível por outra mão de obra. É assim que acontece, assim que acontecia, e pouca coisa mudou, melhorou um pouco mais. Mas quando foi criada essa relação que eu estou explicando do proletariado com o dono da empresa, com o senhor da indústria, nós não tínhamos o direito do trabalho. Nós não conversávamos sobre direitos trabalhistas. Nós não falávamos sobre férias. Não existia isso. Não falava-se de trabalho de mulher, de homem, de criança. Criança trabalhava e muito na Revolução Industrial. Não tinha proibições de trabalho de acordo com a sua condição biológica. Não tinha isso. Não tinha limites para essas situações. E o que acontece? Nós passamos a ter uma discussão sobre jornada que não tinha. Salário. Não se discutia. O homem ganhava um valor, a mulher ganhava menos do que o homem e a criança ganhava menos do que a mulher. E o homem já ganhava ruim. Hoje ele ganhava um salário X, no dia seguinte o senhor dizia, não, a partir de agora eu vou te pagar esse salário. Não vou pagar mais aquele. E outra, não tinha jornada de trabalho, que hoje está aí 8 horas, né? Alguns tipos de jornadas que é 12, ou intervalos entre jornadas. Não. Você vai trabalhar 18, 16 horas por dia. É assim que funcionavam as coisas. Não tinha regras. Vocês percebem que as regras eram de quem tinha o poder, de quem tinha a máquina, e o outro coitado, que era o trabalhador, que precisava sustentar a sua família, acatava as regras e não conseguia impor uma construção. Através de muitas revoltas e muitas brigas, né, existe algumas discussões trabalhistas bem interessantes. Eu quero aproveitar a ocasião para
para contextualizar vocês um pouco dessa noção de revolução trabalhista. Existe um seriado, eu não sei se ainda está na Netflix, mas ano retrasado, 2019, ele estava na Netflix, que é English Game. English Game. O jogo em inglês, mas ele estava em inglês, né, para mim, o título, English Game. E esse seriado ele começou a trazer a evolução do futebol para uma forma profissional, ao mesmo tempo da revolução industrial na época numa Inglaterra. Vale a pena vocês darem uma olhada. Ele é bem tranquilo, é um seriado gostoso. E ele trouxe uma série de problemas sociais, de rico e pobre e de trabalhador. É bem interessante para vocês verem. Esses direitos que eu menciono para vocês, eles são direitos que eles não são inatos, eles não nasceram com a sociedade. A gente fala que o direito à vida é um direito inerente ao ser humano. Não é isso? Muitas pessoas têm esse argumento, é questionável, mas eu quero trazer assim no nível técnico, né, de curso técnico. Mas percebam vocês que os direitos trabalhistas não, eles são frutos de suor, de lutas, de conquistas. Se você hoje tem férias, meus queridos, no seu trabalho, se você hoje tem direito a uma jornada mais ou menos justa, se você tem direito a descanso semanal remunerado, se você tem direito a uma certa estabilidade pelo fundo de garantia por tempo de serviço, se você tem direito a um salário que deveria ser mais ou menos justo, que não é, mas era essa a ideia, isso é fruto de umas guerras e lutas históricas homéricas enormes que foram travadas pela humanidade, pela sociedade. Isso não foi algo tranquilo. Não foi assim que a gente conversando, opa, a partir de agora vamos dar uma jornada justa. Opa, a partir de agora a criança não vai trabalhar em minas de carvão. Não foi assim que aconteceu. Teve muita gente morrendo. E não se preocupe não. Isso aconteceu com muito mesmo. Porque você era substituível. Você era uma mão de obra substituível. Você só era mais um parafuso naquela engrenagem que era a produção industrial. Essa luta, ela faz parte. Claro que existe a figura da escravidão, mas aí eu posso depois fazer com vocês uma discussão mais acalorada sobre isso. É polêmico um pouco, mas a escravidão foi uma forma, mas a gente pode trazer isso para o Brasil quando veio a produção de café e a abolição da escravatura, né? Porque a gente tem uma ilusão romântica de que acabou a escravidão e os problemas dos escravos se encerraram no nosso país, e não foi assim que aconteceu. Mas eu gostaria de que nesse capítulo vocês entendessem mais sobre trabalho, sobre relação trabalhista, de como isso aconteceu nesses capítulos seguintes, mas que vocês se aprofundassem sobre os direitos constitucionais trabalhistas. Direitos esses que vocês vão encontrar no artigo 6º e seguintes da Constituição Federal. Eu queria que vocês pontuassem esses direitos e que vocês escolhessem, elegessem alguns para nós trabalharmos aqui, para que a gente discutisse juntos, falar um pouco mais sobre férias, sobre descanso semanal remunerado, sobre essa questão de um salário, como é que ele deve ser. Leiam a Constituição Federal nesses artigos e façam seus devidos contrapontos e argumentos a partir dos livros que estão disponibilizados para vocês. Vamos discutir esses direitos, vamos ter esses encontros e eu quero conversar com vocês sobre eles. Faça uma lista, passa para as dúvidas sobre esses direitos para o seu representante da sua sala, da sua turma, do seu líder de turma, para que ele me mande no arquivo de Word e eu possa discutir e saber quem foi que perguntou. Ah, aluno X perguntou mais sobre o direito de... Para a gente ver quais são os direitos que são mais perguntados aqui. Posso contar com vocês? Né? Desejo aí para vocês uma boa leitura desse material, desse trabalho, né? E uma noite de bons estudos. Um abraço.